Alô, estamos aqui para trazer para vocês agora o quinto episódio. Nós vamos entrar numa fase um pouco diferente agora, porque já estamos. Vamos explicar agora o que nós estávamos comentando anteriormente sobre a questão do olhar do homem para a própria vida. Roda a vinheta. Bem, como nós vimos, os aspectos doutrinários sempre trouxeram para nós a necessidade de nós focarmos no objetivo, de nós realmente olharmos para nós com outros olhos, prestando bastante atenção naquilo que nós estamos vendo de realidade. O homem não pode acreditar que sempre vai ter a resposta do meio, aquilo que ele quer, se ele não faz nada. Então, é importante que, se nós quisermos realmente alcançar a felicidade, alcançar a libertação de tantas amarras, de tantas mágoas, de tantas culpas, precisamos trabalhar, precisamos buscar o entendimento. Jesus sempre nos disse: buscar entendimento para que possamos alcançar a felicidade. Para isso, ele nos trouxe uma meta. Toda a filosofia de Jesus foi através do conhecimento. E a doutrina que nós estamos falando, a doutrina espírita, ela foca no processo de autoconhecimento. O chavão todo, né, que reinou desde a Grécia, foi o conhece-te a ti mesmo. E isso não era à toa. Era justamente para que nós possamos nos olhar primeiro e percebermos o que nós temos de potencial para chegarmos num determinado ponto. Então, a meta chave do processo de libertação do homem, de crescimento do homem, de entendimento daquilo que ele está olhando, ele está vivendo, é a educação. A verdade só vai chegar a ser realmente compreendida se eu tiver o conhecimento. E para obter o conhecimento, eu tenho que buscar, não é? Eu tenho que conhecer. Através de quê? Dos mensageiros que trazem para nós o conhecimento, através dos livros, das escolas. Então, eu resolvi mostrar para vocês a evolução para ver como o mundo inteiro, a vida inteira, a preocupação foi essa, a educação. E isso começou aonde? Lá na antiguidade. Nós vamos falar, então, de três fases relacionadas à educação. Antes de Cristo, durante Cristo e depois de Cristo. Então, a primeira fase vai ser antes de Cristo. Eu vou mostrar a vocês como é que funcionava isso lá na Grécia. A educação da história, ela começou exatamente lá na Grécia. A primeira fase antes de Cristo. Como começou, então, a educação? Com a invenção da escrita. Engraçado, né? Não tinha escrita. Como é que, então, eles se comunicavam? Era uma coisa que a gente, às vezes, nem se pergunta. Eu não vejo ninguém perguntar isso. A gente já pegou a escrita pronta, não lembramos do nosso passado, o que, aliás, é extremamente importante a gente saber como é que começou tudo isso. E aí nós vamos começar conhecer um pouquinho disso hoje, com a invenção da escrita.
mais ou menos pelo 4º milênio antes de Cristo. Olha, tempo muito longo, né? Na região da Mesopotâmia, praticava-se a escrita cuneiforme. Olha como é que é a escrita cuneiforme. Ela é toda talhada nas pedras, nas madeiras, nas árvores. E colocavam, né, alguns padrões aqui que diagnosticavam para as pessoas o andamento do pensamento do homem. Posteriormente, iria surgir a escrita hieroglífica. Olha só a escrita hieroglífica. São desenhos de animais, daquilo que eles conheciam, né? Dos símbolos que eles conheciam, que iam depois caracterizar as letras. Aqui você está vendo uma minhoquinha, né? Depois, traduzindo a letra F, o leão, traduzindo a letra L, isso tudo na linguagem lá deles. Isso aconteceu no Antigo Egito, lá nas margens do Rio Nilo. O primeiro alfabeto, propriamente dito, veio com os fenícios, por volta do século XIII a.C. Aí começou os fenícios, depois foi sendo aperfeiçoado pelos gregos, pouco tempo depois, e aí o advento da escrita viria proporcionar ao homem registros daquilo que envolvia a vida deles. Isso ajudou muito o homem a propagar aquilo que eles faziam. Muitos realmente não tinham ainda esse conhecimento. Primeiro, a comunicação era só pelo ouvido, era só pela fala. Aí tem uma passagem aqui que diz: esteja à escuta, tudo fala, tudo é palavra, tudo nos procura comunicar um conhecimento. Então, além de ter a letra, de ter a escrita, eles sempre chamavam a atenção da escuta do homem, de mostrar que todo o nosso redor tinha símbolos para o nosso conhecimento. Até o aparecimento da escrita, a transmissão do conhecimento era oral. Os contadores de história na África eram anciãos que, na verdade, era uma biblioteca viva, né? A frase expressava essa importância, essa frase que nós vimos aqui anteriormente: esteja à escuta, tudo fala, tudo é palavra, tudo nos procura comunicar o conhecimento. E aí a transmissão do conhecimento era oral no continente africano. Aquela sensação de relatar experiências como se abrisse no coração daqueles anciãos vários livros, várias histórias. Isso ele foi passando, com isso, as tradições locais. Com essa escrita alfabética, e depois veio surgindo, o homem pôde, com textos, com livros, ligar ao seu passado. Ele começou a olhar aquilo que tinha acontecido antes, que ele muitas vezes não lembrava de poder até ter passado por aquilo, mas que era um passado dele. Por fim, começaram a vir as escolas. Homero, Hesíodo foram os primeiros a elaborar obras de cunho pedagógico. São os formadores da base do pensamento grego. Homero e Hesíodo. Palavras que pessoas que a gente conhecia assim ao nome, mas que não sabíamos que tinha tanta importância para a nossa evolução. A partir do século VI a.C., com o advento da filosofia, os textos, então, começaram a proliferar. A filosofia questionava muita coisa. E tudo que eles questionavam, eles iam anotando. E quando chegavam a conclusões
criavam obras em relação a isso. E nesse momento, então, começava a surgir a tendência de formar consciência. Esse pensamento exteriorizado trouxe também para a humanidade a possibilidade de que nós nos conhecêssemos mais, trabalhasse um pouco mais a nossa consciência, pela observação, pelo relato de fatos que outros homens seguiram, e isso trouxe esse cunho pedagógico, porque passar, compartilhar conhecimento é tirar a luzinha debaixo do alqueire. Se você deixa a luzinha embaixo do alqueire, você não passa conhecimento. E isso foi dito na época de Jesus. Os mitos gregos diziam que os deuses não queriam passar o conhecimento para os mortais. O que aconteceria se os mortais soubessem do conhecimento que os deuses sabiam? Iam ficar poderosos. É por isso que você precisa desenvolver essa vontade de conhecimento em seus filhos, a vontade de buscar esses textos, esses livros, para conhecer a história da humanidade. Com isso, eles vão desenvolvendo as consciências. Que aquele pensamento que está sendo exteriorizado ali pelos livros vão trazer dentro para a formação do homem uma riqueza muito grande. A individualidade dentro dos helenos tem uma grande importância. Nessa parte grega, eles davam muito valor a isso. Mas como é que a pessoa pode trabalhar a sua individualidade se ela nem se conhece? Se ela nem conhece o mundo? Se ela não conhece o trânsito todo que aconteceu na vida dela? Então, o processo espiritual, com esse objetivo de valorizar o esforço humano, é exatamente para ganharmos um processo de individualização. É isso que nós vemos que Jung o tempo todo está falando. A individuação. Individualização, para chegarmos ao processo de individuação, é extremamente importante. Conhece-te a ti mesmo é importante para ganharmos também o conhecimento da nossa individualidade. E aí, no processo de evolução espiritual, nós vamos nos individuando, nós vamos crescendo esse potencial consciencial que o homem precisa ter. É esse o valor que já vinha desde os gregos. E hoje a gente está pensando que está conhecendo agora, mas não, olha o quanto eles trabalhavam em prol desses textos, de trazer os textos para as consciências humanas. Aqui nós temos vários filósofos gregos. E nesse contexto, Homero foi o primeiro e o maior criador da humanidade, modelador da humanidade grega. Ele modelou a humanidade grega porque ele levou esse interesse de crescer cada vez mais a consciência do homem. Ele descreveu as origens do mundo e dos deuses, imprimindo, então, um sentido à vida humana. Quando nós falamos de mito, a gente acha que a mitologia não é uma fantasia. Mas não, a mitologia foi uma forma de fazer com que as pessoas entendessem o mundo humano. Que eles caracterizavam os deuses com tanto as coisas ruins como as coisas boas do ser humano, para que o ser humano conhecesse a vida que eles tinham nesse mundo fantasioso, mítico, mas que tinha uma verdade a ser ensinada. E é isso que Homero foi levando esse mundo dos deuses, essa origem dos mundos, levando a que o ser humano visse sentido à sua vida.
Isso marca de forma permanente o período clássico da história da educação na Terra. É exatamente essa origem grega, com Homero, que modelou a humanidade grega, trazendo esse sentido à vida humana. Ele rompeu as tradições míticas do passado e, com isso, nasceu a filosofia para dar um novo sentido à vida. A filosofia começou a interrogar as coisas. O homem começou a se interessar pela vida dele. O que tinha antes, o que tinha depois, o que viria depois, o que ele poderia construir de novo, mas com base em alguma coisa que já existia. Eu não posso construir alguma coisa em base de nada. Afinal, na natureza, né, as coisas não são criadas, elas são transformadas. Já existiam muitas coisas. Começou a aparecer luzes no caminho do pensamento humano. Novas invenções, novas ideias, novos interesses. O homem passou a conhecer a fórmula do desenvolvimento do raciocínio filosófico. Ele começou a perceber que ele podia tirar conclusões. Começava, então, a teorização, a formação dos principais conceitos que acompanhariam o homem durante mais de 25 séculos. Este grupo de homens notáveis, né, da Grécia teve como expoente Protágoras. Encontrou contraditores ferrenhos, entre os quais Sócrates e Platão, que já vieram trazer uma outra vertente para os conceitos de individualidade. Sócrates foi perseguido, foi preso, porque disseram que ele estava movimentando os jovens da época, mas ele trouxe conceitos que depois foram se arrumando no nosso conhecimento, inclusive pertencendo, inclusive, os conceitos dele, à própria revelação espírita. A educação ia sendo caracterizada pela formação de habilidades. A sofista, que era do Protágoras. A socrática já visava a formação de consciência. E olha só, formação de habilidades, a pessoa estaria ali trabalhando, acompanhando, mostrando, né, para os homens o que eles podiam ou não podiam para alcançar patamares mais adiante. Mas a formação de consciência daria um ponto-chave ao homem, porque ele encontraria a liberdade. Com a formação de habilidades, ele continuaria atrelado à sociedade, atrelado aos movimentos sociais, aos movimentos espirituais, mas com a formação da consciência, ele ia ter realmente a individuação propriamente dita. Isso assustava a sociedade. Nós adquirirmos consciência assustava a sociedade. E durante todos esses episódios que eu tenho falado, a tônica é exatamente essa. Nós não podemos abandonar a nossa consciência. Ela tem um registro de tudo e ela pode falar conosco todos os dias. Sócrates promovia o parto das ideias, inspirado na mãe dele, que era parteira, e ele via isso. Bom, se uma mãe pode trazer um filho, quem é o pai? Quem é a mãe dessa criaturinha que está saindo? E ele comparou a ideia como se fosse isso, o feto que está dentro do homem, e que ele pode transpor essa barreira. Olha que coisa interessante, né? Com isso, ele trazia esse diálogo com os jovens, trazendo conteúdos que cada um ia conhecendo para vir à tona. Ele alimentava nos jovens
a ideia de buscar essa consciência, de mergulhar em si mesmo e ganhar uma força de pensamento, uma força de ideia para se libertar dessas atrelações que nós estamos. E aí sim, a verdadeira liberdade vai existir. Por isso a verdade libertará. Mas a verdade está onde? Só nos livros? A verdade eu só conheço através de um professor, de uma escola? E a verdade que eu carrego? Então, Sócrates mostra o quanto nós temos dentro de nós também, né? Esse feto para poder trazer à tona e levar a construir. Ele demonstrou que cada um de nós traz as respostas para as nossas perguntas. Já temos algumas respostas. E aí, Santo Agostinho depois relatou que ele usou esse movimento de olhar para ele. E ele conseguiu as respostas que fez com que ele se modificasse diante da vida. E ele traz todo o processo do conhece-te a ti mesmo, que depois a gente vai ver mais nas outras fases. Então, foi Sócrates que imortalizou o conhece-te a ti mesmo. Essa frase veio de Tales de Mileto, que era um sábio da Grécia Antiga, e ela estava esculpida no templo de Apolo. E Sócrates teve essa revelação num guia espiritual dele, que acompanhava ele, e que estava mostrando sempre esse caminho. Sócrates dizia que a vida sem exame é indigna do homem. Vida sem exame. O que ele está dizendo com isso? Questionem tudo que está nos seus pensamentos. O pensamento pode dizer, eu quero aquilo ali. Tem a sua vontade encaminhando o seu pensamento para uma direção para você agir. Examine para ver se aquilo que está sendo encaminhado de dentro de você é digno de você. Se vai perder a sua dignidade quando você entender que os seus atos não são originários da sua consciência. E aí a consciência vai dizer, isso não é digno, isso não lhe convém. Então, o processo de educação inicia lá no berço. Os pais são responsáveis para começar a conversar com o feto, a conversar com a criança que nasceu, seguindo do processo escolar e encerrando com o próprio indivíduo. Porque a educação não começa e termina. Eu já me eduquei, eu fui até a faculdade, terminei mestrado, fiz doutorado, acabou, não preciso estudar mais nada. E o trabalho da sua criação? Acabou aí? Ótimo, doutor. Ótimo. Você está aí, doutorado, tem uma sigla de doutor, mas por um acaso, você se conhece? Você teria realmente uma certeza de que você é livre? Porque você já tem doutorado? Você tem a educação formal, mas ele fala que a educação formal ela é meio do caminho. Antes, nós temos o alicerce da própria educação paterna, materna, familiar, depois vamos para a escola, essa atividade mais organizada. Mas depois cabe a nós concluir o trabalho da criação, da nossa criação, da criação do mundo. Somos nós que vamos burilando essa criação. Quando nós nos libertamos das influências sociais, humanas,
espirituais que vêm comandar nosso pensamento, nós vamos poder caminhar com autonomia, com dignidade e com liberdade plena. Eu preciso dessa libertação. Esse encadeamento, Sócrates, Platão e Aristóteles vieram ensinar o homem a raciocinar, a pensar logicamente. Sócrates e Platão, no sentido de buscar a consciência. Aristóteles foi num caminho mais racional, mais matemático, para que o homem visse também essas fórmulas que complementam a nossa vida, que muitas vezes eu fico ali, amarrado. Então, com todos esses ensinamentos, nós começamos a ver o homem com um objetivo que teria que ser bom e desejável para ele. Por quê? Se o homem não fizer aquilo que é bom e é desejável para ele, como é que ele vai caminhar? O fim último de toda atividade humana, para Aristóteles, era a felicidade que residia acima de tudo. Sócrates e Platão trabalharam a consciência. Aristóteles veio para que visse não só a questão da consciência, mas aonde ele queria chegar. A vontade, trabalhando aquilo que ele já tinha, a aptidão, mas sempre com a meta focada. Sempre com aquilo onde ele queria chegar. Então, a Grécia trouxe escolas modelos. Temos a Nova Acrópole. Essas escolas modelos organizaram, nesse período clássico, a partir dos sofistas, e depois vieram os outros que, posteriormente, acrescentaram culturas no Ocidente, principalmente na era medieval. Aí, dali em diante, também, sempre foram trazidas essas escolas que hoje ainda repercutem na nossa consciência, no nosso processo de desenvolvimento. Então, nós vimos o quanto essa fase antes de Cristo se preocupou com a educação. Cristo veio como se para arrumar o processo educativo, mas da fase do processo interior ao homem. Porque ele buscou a orientação do homem no sentido de buscar a verdade, de não sair fazendo as coisas instintivamente, de uma forma primária. Ele arrumou a humanização do homem a partir da consciência, a partir da reflexão, da vigilância, do pensamento. Ele trouxe arrumado todo esse conceito da Grécia, do processo aristotélico. Ele arrumou tudo isso e nos trouxe justamente essa outra visão. Então, no próximo episódio, nós vamos ver a visão dentro do processo de Cristo, no momento de Cristo. Como ele arrumou todo esse conceito educativo para nos ajudar a sermos aqueles semeadores dignos, alertas, conscientes. Esse era o processo de Cristo.